Olá, eu me chamo Carlos Eduardo Rocha de Melo Bezerra, sou aluno da Faculdade Uniaselvi, do curso de Formação Pedagógica em Informática. Só um pequeno resumo do meu currículo. Já sou formado em Ciência da Computação e estou agora fazendo essa pequena pós para seguir outros passos no ramo. E aí, esse aqui é a gravação da socialização, do meu relato da socialização na disciplina de prática pedagógica interdisciplinar, a informática no espaço escolar e socialização. Então, neste vídeo eu irei relatar como que foi a minha socialização, como que foi as minhas observações, como foi a minha visita durante as 40 horas em uma escola para realizar essa prática pedagógica. Para começar, essa atividade eu realizei em uma escola particular, não é? Eu tive muita dificuldade de fazer na rede pública devido a greves e tal. E para mim foi até interessante escolher uma escola particular, porque eu tive uma visão que eu irei relatar um pouco diferente do que eu já vinha sido acostumado nos últimos anos, tá? A escola é o Instituto de Educação Teresa Porto Marques. Ela fica no centro de Jacareí, município do estado de São Paulo, certo? Ela abrange desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o final do ensino médio, até o terceiro ano. Então ela abrange todos os anos, toda a vida acadêmica de um estudante, não é? Então, como eu acabo de mencionar, foi na escola da Teresa Porto Marques e eu tive que escolher duas turmas para fazer a realização da sequência didática. Entretanto, nas observações, como a informática ela é uma disciplina presente na grade curricular da escola, ela faz parte da grade curricular, tendo toda a sua importância, seu peso em nota e por aí vai. Nas observações eu observei todos os anos. Eu observei o laboratório de informática como um todo, certo? Porém, a prática pedagógica, a sequência didática foram aplicadas apenas em 2 anos. A primeira foi do 9º ano, onde eu fiz um projetinho utilizando o Google Apresentações, o PowerPoint do Google, né? Pedi para os alunos criarem umas apresentações baseadas numa matéria que eles já estavam vendo em aula, não é? Que no caso foi de História Grécia Antiga. Já a turma 2, que foi o 2º ano do ensino médio, eu já utilizei uma outra abordagem, que foi utilizado o Google Planilhas, ou o Excel do Google, não é? Nele eu utilizei, eu peguei um pedaço do curso de Excel, o Google Planilhas, né? Eu utilizei um pedaço do curso para ensinar para os alunos, que vai exatamente de encontro ao BNCC, que é ensiná-los programação. Isso estava dentro do escopo da escola. Então era ensinar um pouquinho de programação usando recursão e tal. Então nada melhor que ensinar a função C, não é? Então eu utilizei essa ferramenta lógica, essa função para administrar. E aí também deu outras dicas também, foi bem interessante. Como produto educacional, eu utilizei o Google Classroom,
tá? Lá na escola não tem parceria com a Microsoft, tirando o próprio Windows. Então, eles utilizam 100% a ferramenta do Google. O que eu acho muito interessante por um lado. Afinal, utilizar o Google dá a chance dos alunos poderem também ter acesso de forma gratuita e fácil em seus smartphones, na qual irei mencionar que é bastante presente. Tá? Então ele não é somente a informática que utiliza. Todas as matérias, sem exceção, acho que só os pequenininhos do primeiro ao quarto aninho que não chega não a utilizar, mas a partir do quinto ano todos utilizam o Google Classroom. E aí todas as matérias usam, os professores cobram atividades que estão lá para eles pesquisarem. É como se o dever de casa fosse online. Achei muito interessante isso. Então, foram 30 horas de observação, mais o restante utilizado, né, as outras 4 horas e meia, utilizado para o desenvolvimento dessas aulas, certo? Então, assim, de observações principais que eu vou trazer, né, assim, fazendo um pequeno registro das minhas observações, foi principalmente como que é a abordagem do curso. Já faz mais de 10 anos que eu sou professor de cursinhos livres, né? Curso livre, instrutor de informática, de escolas que vocês bem conhecem. Então, eu já sou professor há um bom tempo, só que o formato das escolas de curso livre é diferente, é mais rápido, mais dinâmico, porque temos ali não um aluno, um cliente que quer terminar o curso em um tempo muito hábil, tipo um curso que poderia levar 1 ano e meio, eles querem fazer em 6 meses, então não tem muito tempo para, assim, o que usaria o termo chulo de encher linguiça, certo? O que é totalmente diferente na escola. Na escola, a primeira abordagem que eu percebi foi principalmente o tempo utilizado, não é? É bem mais, não diria lento, mas é bem mais expandido a dedicação para aquela matéria. Então, o que antes eu podia fazer uma matéria em 3 meses, lá entra no escopo de quase 1 ano, de 6 meses a 1 ano, tá? Outra coisa também que essa aplicação das aulas que eu já mencionei foi o Google Sala de Aula, a utilização do Google Sala de Aula como uma ferramenta muito presente. Achei interessantíssimo, até a forma deles, terminei, já vou aqui te enviar, professor, aí envia, e aí o professor vê lá no Google Sala de Aula que os alunos que fizeram, quais as atividades que ele tem que corrigir, como se fosse uma plataforma online parecida com a da UniaSelvi, certo? Só que bem mais enxuta e focada do jeito que o professor precisa, certo? A interação dos alunos com a computação realmente me chamou bastante atenção. São alunos de escola particular, então não é de se surpreender, dado as diferenciações que nós temos em nosso país, não é? De que eles já estão bem acostumados com tecnologia desde muito jovens, mas eles estão muito antenados e muito interagidos com o computador, certo? Muitas coisas que nos cursos livres que eu dou, ou nas escolas públicas, ou com alunos da rede pública, que eu tenho que ensinar às vezes o básico, como mexer no teclado, mouse, isso já caiu por terra, eu já pude cair já falando na matéria. E eu falo isso principalmente dos pequenos, sabe? Não que eu dei aula para os pequenos, mas como eu observei, e claro, ajudei o meu professor que me acompanhou, o professor regente. Então, assim, eu percebi que eles tinham muita facilidade. Então, eles têm facilidade em entender que por exemplo, a atividade pode ser feita no computador, como pode ser feita no celular, que eles podem deixar para realizar na casa deles, né? Então, assim, basicamente é uma ferramenta bastante interessante, sabe? O Google Classroom, e essa
interação dos alunos é assim, bem chamativa, sabe? Um outro ponto também que eu percebi foi a coexistência ou como que a informática está inserida no ambiente escolar. Em uma experiência preguiça minha, né, lá no passado, eu tinha feito um pequeno estágio numa escola municipal, onde eu fiquei apenas de observação do laboratório de informática. E o laboratório era basicamente era como se fosse um playground, para ser bem sincero. Os alunos não fazia parte do escopo escolar a utilização do laboratório, certo? Então é bem interessante, foi bem interessante ver a informática inserida como matéria da grade curricular, sabe? Outra coisa também que agora já pulando para um segundo tópico é a estrutura da disciplina, como que a informática está estruturada, porque também me pegou de surpresa que existe a Base Nacional Curricular Comum de Informática e o que vai ser proposto. Então, eu não tinha essa noção e vi que estava tudo muito bem organizado. Além disso, a informática está junto com as outras matérias, principalmente para auxiliar os professores em N situações, como por exemplo, como eu coloquei ali, os simulados. Então eu ajudei a escola a fazer o simulado dos alunos, né? Claro, ajudei os alunos a fazer o simulado do Enem durante as observações, não é? Assim, não era bem uma aula, eu estava bem como um ajudante do professor mesmo, que ele que sabia como que mexia, mas é bem interessante como que faz parte do calendário da escola. Estava lá o calendário, os professores das outras matérias já avisando que na semana seguinte, vésperas do Enem, o terceiro ano, o primeiro, segundo e terceiro ano iriam fazer o simulado, que eles iriam para a sala de informática, que a sala de informática estaria fechada, né? Estaria sendo utilizada para esse tipo de atividade, certo? Então, realmente eu fiquei muito, muito, muito impressionado com essa questão do estar inserido a informática na grade curricular. A outra questão também que me chamou a atenção foi a informática ter um peso na vida do estudante, não é? Tendo suas avaliações mensais e bimestrais específicas de informática, coisa que no meu tempo, obviamente, não existia, mas em muitas escolas, principalmente nas redes públicas, não existe isso, não é tratado assim. Então lá é tratado sim como matéria e tem o seu peso. Tá? Apesar do professor ter a liberdade de fazer como ele quiser, não é? Agora, um adendo, ele preferiu utilizar as atividades valendo nota, e aí ele conseguia manter ele me relatou que quando ele não faz isso, os alunos não iam para a sala com o interesse de fazer, queriam ficar na internet, vendo vídeos. Então, para que eles tivessem interesse, ele precisava que toda atividade tivesse nota, e aí acabava virando a nota final do bimestre. O mesmo assunto, o currículo da informática, muito bem planejado, muito bem estruturado, tá? Isso realmente me chamou a atenção, certo? A utilização prática e funcional do Google Classroom, com certeza, isso me chamou muita atenção. Eu já usei na época da pandemia, né, 2020, mas não do jeito que estavam sendo utilizados ali. Eu achei bem interessante a ferramenta quando é bem utilizada. E, obviamente,
a forma como que é avaliado, a correção, a eficiência por dentro da plataforma. Eu vou também inserir aqui um a mais aqui no meu registro, que seria como que é o como que foi um desafio para mim essa questão da base curricular. Porque para mim, que sou um professor já acostumado a seguir meu próprio roteiro, por mais que a maioria das escolas de cursos livres, de cursos profissionalizantes, né, como chamam, eles só chegam um professor e falam, ó, a matéria é essa aqui, entendeu? Você tá aqui o nosso livro, nossa apostila, tá aqui o índice, você passa isso aqui, mas eles não tem tudo programado. Então, uma coisa que eu fiquei assim foi essa organização de uma escola que é, né, um colégio, um local educacional propriamente dito, não é? O ritmo diferente, claro, mas eu tenho uma coisa também que eu gostaria de salientar, que é o seguinte, lá tem outros laboratórios. Lá tem laboratório de robótica, de química e também tem laboratório de física, de matemática física. Então, basicamente, o laboratório de informática ele é focado para os assuntos de informática. Na BNCC, toda aquela parte onde fala sobre o uso das tecnologias das tecnologias, da vivência digital, é no laboratório de informática. Robótica, programação, tudo isso vai para um outro laboratório com outro professor, certo? Geralmente são professores formados, professores licenciados em matemática, física, etc. Tá? Então esse foi também um outro ponto que naquela escola que eu fiz um pequeno estágiozinho, tudo era dentro da sala de informática, né? A sala de informática era bem genérica. Uma outra coisa também que eu gostaria de, digamos, salientar, de inserir, foi que assim, o meu desafio como educador na escola. Porque na minha vivência, estar numa sala de aula com os alunos não foi um desafio, assim, não foi amedrontador. Então ali, naquele pequeno ambiente, entre eu e os alunos, foi bem tranquilo. O que chamou a atenção, que eu já mencionei aqui várias vezes, foi o macrocosmo, o universo da escola e a informática inserida ali dentro. A importância do docente de informática dentro da escola. Então, isso realmente que me chamou a atenção. Eu vi o peso disso, o peso do coordenador chegar para o professor, tá aqui suas provas, quem vai aplicar a sua prova, você vai para... eu peguei a semana de provas bimestrais, né, durante minha visita, então teve horas que o professor, eles fazem esse rodízio, você vai para a sala tal, para aplicar uma prova. Então, essa dinâmica de uma escola clássica me chamou muito a atenção. Então, esses são uns adendos que eu gostaria de mostrar. E para terminar, o uso dos smartphones. O que é considerado hoje em dia até mesmo um vilão, mas... E eu não vou tirar o mérito, né, de alguns educadores considerar um vilão da sala de aula, porém, os alunos da rede particular eles estão muito inteirados com a tecnologia, com as tecnologias portáteis. É aluno que pesquisa tudo no celular, que verifica suas notas na plataforma, que ele até evita, não é, de utilizar o celular, mas ele sabe que pode terminar aquela atividade, aquele PowerPoint, aquele Excel na casa dele. Então, o celular tem uma presença muito, muito, muito forte, né? A escola dá aos alunos uma conta de Gmail, não é? Gmail institucional, com Porto Marques, né? E eles têm acesso a esse e-mail
pelo celular deles. Então é importante também que eles tenham acesso, os professores se comunicam com eles através disso, sabe? Eu já vi professor de outra matéria mandando para geral uma mensagem, foi muito interessante. Outra coisa também que né, aí como que vai ser daqui a 10, 20 anos? Alunos sacando o tablet, tirando da mochila um tablet para usar como se fosse caderno. Ele não tem caderno, ele tem um tablet. Então, assim, essa utilização das tecnologias portáteis, como os smartphones, o tablet, foi realmente um grande contraste para mim, em comparação a minhas outras vivências e experiências, onde era praticamente banido. O aluno sentava lá na sala de aula, abria o Excel, abria o Word, o PowerPoint, e iria fazer aquilo que eu estava pedindo para fazer. Batia o tempo, estava liberado. Então, eu não tinha essa saída da sala de aula, e aí isso também me chamou bastante atenção na observação. Vamos agora para as temáticas que eu abordei, né? As duas sequências didáticas que eu utilizei durante minha visitação lá. A primeira que foi com o 9º ano. Tá? Foi com o 9º ano, foi bem basiquinho mesmo, porque eles, como eu falei, eu peguei outubro e novembro, eles estavam em época de provas. Então, basicamente, o professor estava sem muito tempo, então eu precisava ser coisas rápidas e que estivesse dentro da grade deles. Então foi interessante que eu utilizei a criação de slides no Google Apresentações. Ele estava terminando de vir, os alunos eles sabiam fazer, obviamente, slides, eles já foram solicitados em outros anos a fazer, em outros momentos, porém eu trouxe outras ferramentas, não é? Eu pedi para eles fazerem transições, movimentos, então, e seguir as normas da ABNT. Esse é um ponto bastante interessante, tá? Que foi realmente a parte onde eu mais entrei como educador durante o tempo que eu passei lá, ajudando eles a fazer o trabalho, a fazer os resumos, como fazer um resumo, como montar e saber como apresentar, principalmente porque slide é uma apresentação, não é o trabalho final. Então eu tinha que mostrar para eles como fazer isso. O segundo projeto, esse aí foi assim, uma segunda sequência didática, foi bastante interessante. Também é onde é o meu local de onde eu tenho mais segurança, não é? Que é ensinar o Excel e a programação das funções no Excel. E como o segundo ano do ensino médio lá, ele passou o ano inteiro vendo Excel, o professor falou para mim que ele iria basicamente terminar ali na função C, não é? De apenas lógica de verdadeiro e falso. E eu perguntei para ele se eu podia ir além com aquela turma, de ir além para uma função C que ele talvez nem iria utilizar no ano seguinte. Né? Talvez em 2024 ele insira, mas naquele momento era a primeira vez que na escola seria mostrado função C recursiva, onde teria várias funções alinhadas uma dentro da outra. Então eu trouxe esse e foi muito interessante essa dinâmica, não é? Então tem aí algumas imagens, isso aí é um print. Eu vou já ressaltar que a escola proibiu eu de pegar fotos dos alunos por causa de direitos autorais, teria que pedir para os pais e tal, então eles pediram para que não fizesse. Então isso aí é um print direto do que um aluno fez, não é? O próximo também, como vocês estão vendo aí, é no Classroom, não, é no Google Planilhas, onde eles utilizaram a função C. Essa foi a atividade, essa é o que eu chamo de atividade de explicação, não é a atividade de aula. Depois eu passei mais 3 exercícios impressos, também baseados em planilhas, para instigar a como que eles teriam que fazer, certo? Então, essas duas sequências didáticas foram utilizadas, certo? Então, assim, em resumo, fazendo
uma pequena conclusão, e é muito do que eu falei aqui agora. Esse período que eu passei na Escola Teresa Porto Marques foram realmente trazendo informações, conhecimentos que eu não estava acostumado, como, por exemplo, a lentidão de ensinar uma matéria, como que o curso da informática pode passar por vários meses, anos, e aí a gente vai criando, como pode inserir mais coisas, ir além, não é utilizar o laboratório de robótica, utilizar outras matérias, então isso também foi bastante interessante. Outra coisa também que me chamou bastante atenção, é óbvio, assim, para quem vem de escola de rede pública, me chamou muita atenção, é a participação da informática como parte da base curricular. Foi assim, de extremo desafio, assim, me chamou bastante atenção. E aí, outra coisa também que me veio da observação, não é a questão do planejamento curricular. Eu venho de escolas de cursos livres que não tem esse preparo, esse cuidado, né? Eles vendem cursos como se fossem pastelaria, e chegar numa escola onde tem esse tipo de observação, de esse cuidado de como que a matéria vai ser passada para os alunos, foi assim de muito agregador para minha vida. Então a experiência realmente proporcionou uma compreensão mais profunda de minha parte do ambiente escolar, certo? Então eu agradeço. Já vou encerrando por aqui, senão eu passo um pouco do tempo, mas agradeço muito pela sua estadia aqui comigo, de ver a minha apresentação. Muito obrigado, e na sequência eu vou deixando... eu não pude utilizar fotos dos alunos trabalhando, mas no site deles tem umas fotos, então deixo ali algumas fotos da escola, do seu laboratório vazio, né? Mas bem funcional. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.